mandaram as suas irmãs dizer ao Senhor Jesus: aquele que o Senhor ama está enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava a Marta e sua irmã Maria e a Lázaro. Mas quando ouviu que estava enfermo Lázaro, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Glória a Deus. É sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento. O tema dessa mensagem é um presente de Deus para você, ou um presente de Deus para Lázaro. Aí eu perguntei para as pessoas: quem gostaria de ganhar um presente de Jesus? Todos levantaram a mão dizendo que sim. E daí eu disse: muito bem, vocês têm certeza mesmo? Sim, porque certamente o que Jesus, todo presente que Ele nos dá, certamente é bom. Muito bem. Se eu falasse para vocês que esse presente é a morte, quem ainda vai querer ganhar um presente de Jesus? Aí todos ficaram quietos, e é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês. Nós sabemos que a Bíblia diz que o Senhor, Ele tinha a multidão que o seguia, tinha os discípulos, que é um outro grupo de pessoas, mas Ele também tinha os seus amigos. E Lázaro está na categoria de amigo. Então é um tratamento diferente. Mas entenda, o Senhor, o mesmo que curou o cego, curou o leproso, abriu a audição de surdos, agora Ele sabe que o seu amigo está doente. Inclusive, Jesus esteve na cidade de Lázaro, e Ele já sabia que Lázaro estava doente. E por que o Senhor, com todo o poder, por que não curou Lázaro? Isso é uma pergunta interessante. Nós sabemos que quando o Senhor ele sai da casa de Marta, Maria e Lázaro, quando Ele sai de Betânia, logo Lázaro piora, e as irmãs mandam um recado: mande chamar o mestre, porque Lázaro ele ficou mais doente. Ou seja, dá-se a entender que Lázaro ele piorou, e de tal forma para a morte. Então eles queriam que Jesus estivesse ali. Só que o Senhor, Ele ainda aguarda 2 dias. E interessante disso é por que Ele aguarda ainda 2 dias. O que Jesus está esperando? Ele está esperando Lázaro morrer. Só que a mente humana, ela por causa de estar focada muito nas coisas do mundo, ela não entende a mente de Deus. Quando hoje nós falamos sobre morte, ninguém quer morrer. As pessoas elas têm uma total medo da morte. Mas você vai entender no discorrer dessa mensagem que na verdade Jesus ele vai entregar algo para Lázaro. E por que muitas vezes nós não entendemos isso? Talvez Lázaro, por que ele não curou Lázaro? Ele estava querendo mostrar algo para ele. Lázaro, talvez como eu e você, que somos amigos de Jesus, que o amamos, que gostamos da presença dele, talvez troque o nome aí de Lázaro pelo seu nome. Talvez você esteja com tantos problemas, tantas dificuldades, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, mas que são coisas daqui da terra. O que o Senhor Jesus estava fazendo, Ele na verdade estava dando uma oportunidade de Lázaro desfrutar de 4 diárias no céu. Você tem noção do que é isso? Jesus estava proporcionando que Lázaro conhecesse o paraíso por 4 dias. E foi isso que o Senhor concedeu a Lázaro. O Senhor leva 2 dias, que é o tempo que para Lázaro morrer, mas 2 dias para voltar. Quando o Senhor chega na cidade, Lázaro já era defunto de 4 dias. Apenas uma correção da palavra, que há uma grande diferença quando nós falamos morte e dormir. O cristão ele nunca morre, porque é o que o próprio Senhor Jesus disse: nós vamos lá despertar Lázaro, porque ele está dormindo. Aí os discípulos não entenderam, Jesus teve que falar na linguagem humana: ele está morto. Mas por que Jesus estava explicando isso? Porque o cristão ele não morre. Como assim não morre? Na verdade nós somos espírito,
quando nós deixarmos esse corpo e nós formos para as moradas eternas, na presença do Pai, lá nós estaremos desfrutando da verdadeira vida, que ainda nós não conhecemos. Aqui nós estamos presos a limitações, a dificuldades, a tempo, a espaço, a muitas vezes sujeitos a algumas enfermidades, mas lá não tem choro, não tem dor, não tem dificuldade. E foi isso que Jesus proporcionou para Lázaro. Ele ver aquilo que era eterno, onde ele iria morar por toda a eternidade, por 4 dias. Esse foi o presente de Jesus para Lázaro. Agora, quando o Senhor chama Lázaro de volta para a vida, pense nisso. Como que um homem que viveu 4 dias no céu, vendo a realidade do céu, a glória, vendo o Senhor de perto, vendo os profetas, vendo os anjos, querubins, arcanjos, serafins, vendo as ruas que são de ouro, de cristal, como que uma pessoa dessa, ela vai conseguir viver de forma natural aqui na Terra? Há alguns testemunhos de pessoas, de servos de Deus que ressuscitaram, que eles morreram, e há um testemunho que eles começaram a orar por certa pessoa, que era um pastor, que ele havia partido no Senhor, e eles começaram a orar. É uma história que eu conheço, e eles começaram a orar com tanto fervor ali, e ordenando que o espírito dele voltasse, e aquele espírito daquele pastor voltou para o corpo. Só que o mais interessante é que quando ele voltou para o corpo, pensa em um homem bravo, porque ele não estava feliz de ter voltado, porque ele já havia chegado nos portões do céu. Ele já estava contemplando toda a glória, toda a majestade. Então, o que o Senhor está falando comigo e com você nesse momento, o Senhor está querendo tirar sua mente das coisas daqui da terra, que são limitadas, que são passageiras, o trabalho, as limitações que você tem aqui, as dificuldades, as lutas. No céu você não vai ter isso. Então, assim, entenda, o Senhor sempre vai ter o melhor para você. Se prepare, né, para encontrar com Deus. Como diz na palavra, o Senhor usou o termo para Lázaro. Lázaro está dormindo. Mas quando uma pessoa que não conhece Jesus, ela parte, a Bíblia chama que ela está morta. Porque no inferno a pessoa está morta. Porque a morte nada mais é do que a separação de Deus. Essa é a definição de morte. Quando uma pessoa se separa de Deus, que é quando uma pessoa vai para o inferno, aí literalmente ela está morta em todos os sentidos. Mas quando uma pessoa vai para o céu, ela pode ser outras coisas, mas menos morta, porque ela está mais viva do que nunca, porque ela está na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça essa oração comigo e se apegue a Ele. Como diz nas palavras do Senhor, aquele que guarda as minhas palavras nunca verá a morte. Aleluia, medite sobre isso. Se você deseja receber o Senhor Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, seja bem-vindo, eu te recebo, em nome de Jesus. Amém. Agora, procure uma igreja, leia a palavra e siga por ela. Deus te abençoe, conte conosco em nome de Jesus. Amém.